na França. É. Ele que sabe. Marcelo. Tudo bem, pessoal? Tá indo bem? Já estão na terceira página? Todo mundo conectou no QR Code? Conseguiu? Sim? Eu vou falando, né, só me apresentando aqui enquanto vocês vão finalizando aí. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Gilson. Eu faço parte da DUNEP há pouco tempo aí, né, a convite do ESAG. Eu trabalho hoje além de palestrante, treinador, eu também trabalho com marketing odontológico, né, numa outra área que eu trabalho. E hoje estou aqui, né, para conduzir um tema inicial dentro dessa nossa iniciativa da DUNEP, que é a DUNEP Negócios, onde o nosso objetivo é fomentar negócios dentro de um ambiente de confiança, né, gerar essa proximidade entre nós e criar dinâmicas aí mensalmente para que a gente possa construir parcerias, negócios, sociedades, amizades, mas para fomentar esse pilar da DUNEP. E hoje, né, como que vai ser a dinâmica aqui? Tá? Nós vamos, por 30 minutos eu vou passar para vocês um tema associado à confiança, né? Nós escolhemos esse tema inicialmente porque acreditamos que no ambiente de confiança os negócios acontecem, né? No ambiente de confiança eu vou ser verdadeiro com vocês, né? Uma relação de confiança, a pessoa é verdadeira, a pessoa cobra o valor justo, te apresenta as melhores oportunidades, né? Você se sente seguro, e isso é muito importante para os desafios que todo empresário vive aí dentro do nosso país, né? Nós vivemos num país naturalmente desconfiado, né? Senão a gente não precisava dessa quantidade de assinaturas, reconhecimentos de firma, carimbos, né? Naturalmente, quando a gente faz a negociação com alguém, a gente já entra com uma desconfiança. E os países mais desenvolvidos no mundo, naturalmente, são países que fortalecem esse sistema de confiança. Então, para a gente mudar a nossa nação, a gente precisa mudar, pelo menos inicialmente, o nosso ciclo. E se a gente conseguir fazer negócios, vender um carro para vocês, não precisar necessariamente, né, tudo bem que a lei obriga, mas não precisaria disso, será muito valioso para nós, né? Então, esse aqui é o primeiro passo de um processo que nós faremos. Então, meia hora eu falarei desse tema, nós faremos um teste e eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Depois, mais meia hora, nós construiremos um painel aqui, onde a gente vai ter a oportunidade de fazer perguntas, né, para alguns membros selecionados e fomentar esse tema, como é esse tema no nosso dia a dia. E depois, no final, nós iremos apresentar para vocês qual a ideia do modelo que nós pensamos para gerar negócios nesse grupo, que não necessariamente vai acontecer hoje, mas os próximos eventos nós queremos uma dinâmica para gerar esses negócios, né? Até perguntaram para mim, parecido com o BNI, né, que é muito conhecido hoje no mercado. O BNI ele tem uma filosofia que você tem que indicar, referenciar pelo negócio. Aqui a ideia é um pouco diferente, eu vou explicar com mais detalhes, mas aqui a gente vai conectar aquilo que você tem de melhor para doar para o grupo e aquilo que você precisa receber do grupo, não necessariamente um cliente. Não necessariamente, às vezes você tinha um amigo meu que você desse cliente para a empresa deles, você ia prejudicar ele, porque ele já está com tanta demanda, cliente é o que ele não precisava de organização, de processos, né, de capacitação. Então não necessariamente cliente uma pessoa precisa, né? Então a ideia é essa, tá? Vou só colocar aqui Você me ajuda aqui, Zé?
Muito bem. Inicialmente, quando a gente... Não, pode voltar. Quando a gente fala de confiança, eu fui buscar um dado, foi um estudo realizado pelo Google, 180 times, e a variável que melhor prediz performance do time é a confiança entre os membros. Só para vocês terem uma ideia, em relação a dados que foram colocados, o efeito da confiança, quando um time, por exemplo, confia no seu líder, confia na sua empresa, né? Confia em todo o ambiente que ele está, nós temos uma série de fatores de índices de crescimento em energia, em engajamento, em produtividade, satisfação de trabalho, percepção de conquista, proximidade, alinhamento com o propósito da empresa, intenção de permanência e o quanto as pessoas recomendam a empresa, né? Então, nós tirarmos essa desconfiança das pessoas que trabalham com a gente, dos nossos parceiros, é um papel nosso como empresário, né? No ambiente de confiança, a gente tem comprovado aí a quantidade de ganhos diretos e indiretos em relação ao sistema que vai passar. Então, quando a gente fala em confiança, nós temos uma série de... como se fosse um ciclo, né? Quando eu confio, eu passo a acreditar naquilo que eu estou ouvindo, acreditar na visão daquela pessoa, daquela empresa. Quando eu começo a acreditar, eu começo a criar o que a gente chama de desejo de propósito comum. Se esse grupo aqui, a gente conseguir construir um propósito comum, o que é o propósito comum que eu vejo aqui? É todos os membros desse grupo terem a oportunidade de doar e serem ajudados. Se você confiar, você vai falar exatamente qual é a sua principal dor ou desafio que você está vivendo na sua empresa. Todos nós ou temos uma dor, ou temos um grande desafio, que dificilmente a gente compartilha com todo mundo. Então, quando a pessoa chega para você num ambiente assim, tudo bem com seus negócios? Não, tudo ótimo. Você naturalmente vai falar que está tudo bem. É meio que uma validação social você falar que a sua empresa está bem. Então, às vezes eu pergunto para alguns amigos, então, bom, quais são os desafios, né? A gente dá uma mudada na pergunta, porque aí desafio é positivo, né? Desafio é uma coisa boa. Ah, não, estou com um desafio lá com a minha equipe, estou com um desafio com crescimento. E às vezes você está numa situação, a gente sabe o quanto ser empresário no Brasil né, vídeo pandemia, né? É uma situação que você não tem certeza do amanhã, mas já pensou você ter um grupo aqui, uma pessoa que vai olhar para você e falar que está com uma dificuldade de geração de caixa, e a pessoa vai olhar e falar, nossa, você no mês passado falou que estava tudo bem, que era um empresário de sucesso, e a gente tem muito isso dentro da nossa sociedade, a gente tem que sempre mostrar no Instagram que está tudo bem, que a gente tem que fazer um recorte de que está tudo bem, e às vezes nós não estamos bem. Então, como é ter um ambiente que você se sente seguro de falar a situação que você está? E também, não só disso, de compartilhar coisas boas, porque a gente também tem receio de compartilhar as coisas boas que estão acontecendo. Mas será que eu vou compartilhar lá, o pessoal vai ficar com inveja de um grande negócio que eu fechei? E não vou compartilhar, você sabe, tem gente que é o contrário, né? Tá bem, mas faz questão de falar que não está tudo bem. Não, é muito difícil, o mercado está muito difícil, a empresa está em crescente. E ele tem a oportunidade, às vezes, de compartilhar o que ele está fazendo e está dando muito certo. Então, quando a gente chegar nesse propósito comum, aí a gente tem um engajamento. Então, o engajamento é chegar um momento que a gente vai estar cheio de pessoas que falam, vai naquele grupo, eu consegui realmente contribuir e ser ajudado por um grupo de negócios que tem o mesmo pensamento. Que as pessoas não ficam apontando o dedo, julgando a situação que você está, e as pessoas estão realmente movidas a fazer algo maior por esse grupo. E aí a gente tem respeito, e aí a gente tem empatia. E aí a gente, de fato, vai entender que cada um está numa fase, que a comparação serve, às vezes, só como uma referência. Você pode ter 20 anos de mercado, está numa situação mega difícil, eu comecei há 1 ano, está numa situação muito boa, e lá na frente a gente se inverte dentro disso. E não é porque você tem 20 anos de mercado que você não pode aprender com alguém, não é porque uma pessoa que tem 1 ano de negócio não pode ensinar você. Então, esse é o propósito de nós estarmos aqui. Pode passar. E para isso, nós vamos dar o primeiro passo. O que eu entendo como primeiro passo? Eu sempre falo, quando eu estou conversando com as pessoas, e acho que para toda
isso vale para toda a relação profissional, relação amorosa, amizade, família, vale para tudo. Eu preciso conhecer um pouco o seu mundo, como você se comporta, qual é o seu estilo de comunicação, o seu estilo de comportamento. O primeiro passo para gerar confiança é quando eu falo a sua linguagem. Geralmente, num processo de comunicação, a gente tenta estabelecer o nosso modo de comunicação para com o outro. E não tem como gerar empatia, não tem como gerar aproximação se eu não vou um pouco no seu mundo. Então, para ir no seu mundo, eu preciso saber qual é o meu mundo. Porque nós, eu costumo dizer que a gente habita em nós mesmos e não sabemos muitas coisas sobre nós, né? Parece meio contraditório, eu tenho 43 anos, será que eu sei tudo sobre mim? Se eu não sei sobre mim, você acha que eu vou entrar no seu mundo? Esse dia eu estava vendo duas conversas, estava no churrasco e estava vendo dois amigos meus conversando, eu na roda aqui e eles conversando. E aí fica aquela conversa assim, cara, eu estou num desafio na minha empresa, e o cara lá ouvindo, tá assim, assim, assado. Eu falei, o que eu espero agora? Que a outra pessoa faça um questionamento daquilo que ele está falando. E como que são as conversas hoje em dia? O outro vira, cara, você imagina que eu estou com o mesmo desafio lá? Mas o meu é pior que o seu. E aí começou a falar. Aí devolveu para o outro. Aí falou, beleza, o cara vai assumir a responsabilidade e vai começar a fazer alguns questionamentos da história dele. Ele falou, não, cara, o meu é diferente. E aí ficou cada um, eu falei, cara, vocês estão disputando para ver qual é o cenário mais caótico dentro da relação de vocês? Então, mas é muito natural, as conversas hoje em dia, elas estão pautadas, eu falo sobre mim, você fala sobre você, a gente não está trocando. Basicamente, a gente teria que parar aqui numa relação para gerar confiança e falar assim, olha, eu vou falar de mim, você interage com o que eu estou dizendo, me questiona, amplia minha mente sobre a minha problemática, depois a gente para um tempo e fala sobre você, e aí eu vou, com o meu conhecimento, te ajudar a esclarecer. Às vezes você vai falar, cara, só quero desabafar, só quero um ouvido para eu desabafar. Fala, você pediu um ouvido? Entendi. Beleza, pediu um ouvido. Tá melhor? Então, agora eu posso falar sobre mim, mas eu quero que você interaja. Não tem como gerar confiança numa relação que só está uma via enviando e a outra via enviando, que não tem troca, que não tem aprendizado, que não tem, de fato interessado naquilo que você está me trazendo. Então, esse teste é a base do que eu particularmente uso para as minhas relações. Então, se eu estou falando com uma pessoa, hoje a gente está conversando com uma pessoa mais executora, mais objetiva, não adianta eu chegar nela e falar, e a família, como tá? E os filhos, como tá? Tá bom, tá ótimo, mas assim, a gente está falando de negócio, está perguntando da minha família por quê? Esse é o pensamento. Agora, se eu estou falando com uma pessoa mais emocional, mais comunicadora, eu tenho que perguntar da família dela. E aí, como está a sua família? Como está o filho? A pessoa pode saber que eu estou fazendo isso. Eu sabendo disso, se a pessoa chega, eu sou mais comunicador, se a pessoa chega e pergunta para o meu filho, eu já me sinto mais próximo da pessoa. Pô, o cara está perguntando do meu filho está bem, cara, meu filho está nisso, nessa fase. Aí a pessoa fala, não, quantos anos seu filho está? 9 anos é uma fase legal, né? E o que você está fazendo com ele? Cara, ganhou, mesmo sabendo disso. Eu já dei um passo de uma geração de confiança, onde eu vou falar mais coisas da minha vida para você, e que podem ser muito importantes para você fechar um negócio comigo, que eu não falaria se você simplesmente sentar na minha frente e me tratar de uma forma fria e seca. Porque às vezes o seu perfil é ser uma pessoa mais fria, é ser uma pessoa mais objetiva, e você acha que todo mundo é objetivo. E quando a gente pega Brasil, o Brasil tem uma característica que 44% das pessoas, isso dados de uma empresa de consultoria, a Thomas, 44% das pessoas são comunicadoras, são emocionais. Então a gente vive num país mais emocional. Então quando você vai vender para uma pessoa, quando você vai gerar uma amizade, você tem que entender o contexto emocional que ela está envolvida. E muitas vezes você não vai falar nem do seu produto, do seu serviço, mas só para você ter a empatia de entender o contexto emocional que ela está, ela abre a vida para você. Por quê? Você entendeu o mundo dela, eu entrego a chave dos meus segredos para você. Você entendeu o mundo dela, você não está julgando o que ela está fazendo, ela entrega
a chave do mundo dela para você. A confiança é eu entregar a chave daquilo que é mais íntimo para você, para que você, sem o julgamento, possa me conduzir e me ajudar dentro daquilo que eu preciso. E as pessoas são muito fechadas, né? Então imagina quantas informações nós temos entre nós aqui. Quantos problemas e desafios que você está vivendo hoje. Se você tivesse a oportunidade de pegar esse microfone e vir aqui e falar assim, gente, eu estou vivendo esse problema, estou vivendo esse desafio. O quanto de conhecimento tem aqui dentro desse local que vai levantar a mão e falar, eu sei te ajudar, eu sei resolver. Por que você não faz isso? Você fala, quem é essa pessoa? Qual a intenção dela? Naturalmente a gente já entra em todas as relações com o pé atrás. Só que a resposta está lá. Então a gente precisa criar isso entre nós. E para criar isso entre nós, a gente precisa conhecer um pouco sobre nós. Então, eu vou pedir para o Israel dar uma folha. Vai ficar meio desconfortável para vocês. Não é para escrever, é pauzinho, vocês vão ajudar, é bem simples, tá? Mesmo não tendo um apoio aí, a gente vai distribuir as canetas e papel. Eu vou passar para vocês, é bem simples, é muito rápido. Eu trouxe só um recorte do teste. Não necessariamente a gente vai ter a informação mais precisa do mundo, mas é só para tirar uma foto. Não sei se vocês já sabem o perfil de comportamento de vocês, mas eu busquei trazer isso para a gente poder abrir depois o painel e às vezes fica a seguinte pergunta, né? Pô, dentro da minha equipe, será que a minha equipe confia em mim? Né? Até pegando como exemplo, a gente fez um trabalho numa empresa e a gente aplicou lá, por exemplo, uma pesquisa de clima e as informações eram assim, né? Perfil 60% da empresa era do perfil emocional e o dono, geralmente se pegar o perfil dos empresários do Brasil, eles geralmente têm um perfil mais racional, né? As pessoas que se docam de risco, geralmente, não necessariamente, mas geralmente tem alguém na diretoria, na presidência, que é racional. Racional é número, vai. E uma pessoa que enxerga o mundo de uma maneira mais racional, e principalmente a pessoa que é mais objetiva, por exemplo, falar bom dia para a equipe é besteira. Então assim, você chega na sua empresa, você entra, vai para a sua sala e vai trabalhar. E aí as pessoas começaram a se distanciar, se sentiram mal, e elas falavam na pesquisa que, olha, essa empresa, o clima é ruim. A gente foi entender, porque começando a funilar. É ruim o quê? O que é ruim? Aí uma das coisas que apareceu para a maioria falou assim, a chefia não fala nem bom dia para a gente. Olha, quer entender o perfil do outro, faz isso. Se ele não fala bom dia para mim, é porque ele não gosta do meu trabalho. Se ele não fala bom dia para mim, é porque ele não confia em mim. Se ele não fala bom dia para mim, gente, simples bom dia. As pessoas já começaram a ficar desconfiadas da liderança, sendo que ele nem pensou nisso. E aí a gente colocou no plano de ação, falar bom dia para os funcionários. Só que lembrando, ele era o executor. O executor só faz diante de um resultado que ele vai colher daquela ação. Quem estiver se identificando já tem mais ou menos a natureza do perfil. E aí eu tenho que me comunicar com ele para ele gerar confiança. Ele falou assim, por que eu deveria fazer isso? Eu falei, porque se você fizer isso, a produtividade do seu time melhora. Ah, entendi. Então falar bom dia melhora a produtividade do meu time. Aí ele confiou em mim. Eu tive que falar na linguagem dele. Para as pessoas, é falar, nossa, ele está mais coração mole, olha como o cara é humano, está falando bom dia. E ele está pensando em humanidade, porque ele nem liga. Se falarem bom dia para ele, é importante para ele aquilo. E aí começou a todo dia entrar na empresa e falar, bom dia pessoal, tudo bem? E eu falei, tem que ser um ator bom, né? Porque não adianta. E aí, bom dia pessoal, tudo bem? Como está a sua casa? Está a sua família? Começou a ser mais emocional. Passou 6 meses, o clima da empresa era outro. Por causa de um bom dia, se eu soubesse isso antes, eu teria que implementar isso mais cedo. Porque as pessoas, a gente fala que as pessoas, elas são um conjunto de necessidades ambulantes, elas são um conjunto de necessidades andando na rua. Então a gente tem que saber a necessidade do ser humano para gerar confiança, eu preciso entregar aquilo que você precisa antes de eu ser ouvido. Por isso, nas conversas, implementem isso. Coloque mais a escutativa. Para de falar de você. Você vai perceber o quanto as pessoas vão abrir a porta. Cara, vai lá visitar a minha empresa, não tem essa conversa. Que conversa maravilhosa. Não, foi só você que falou. Eu só te ouvi. Eu só acolhi o que você queria e você está achando que a conversa foi maravilhosa. Eu só dei o conforto de te ouvir. Como ninguém te escuta, você está confiando em mim.
e a gente não implementa isso no dia a dia. Faz sentido? Muito bem. Então, como que vai funcionar? Vai funcionar assim. Vocês vão colocar A, B, C, D no papel. Escrever o A, B, C, D. Depois, como que vai funcionar? Eu vou passar, vai funcionar assim, ó. Eu vou passar quatro palavras. Eu vou dar um exemplo aqui. Então eu coloquei idealismo, meticulosidade, que é uma pessoa mais cautelosa, diversão, persistência. Você vai olhar, são 10 slides, tá? É bem rapidinho. Você vai olhar e vai colocar na frente da letra o pauzinho da palavra que mais identifica o seu comportamento natural. Você é uma pessoa mais idealista, mais meticulosa, mais divertida ou mais persistente? Gente, bateu, escreveu. Quanto mais intuitivo for, mais a probabilidade de verdade é. Por isso que esse teste, dessa forma, tem uma margem maior. Por quê? Porque as pessoas preenchem o teste meio que dizendo o que elas querem se tornar, não o que elas são. Porque a gente é crítico de nós mesmos absurdamente. Eu sou uma pessoa meticulosa, mas eu quero ser tão mais divertido, eu quero dar mais risada para a vida, diversão. Aí quando sai o resultado do teste, você não dá nada daquilo que você é. É mais ou menos você que está preenchendo o que você é, tá? Não é nenhuma mágica. Né? Então você vai bater o olho e vai responder da forma inicial aqui, tá? Entendeu? Eu faço esse teste porque esse dá comunicação e responsabilidade, principalmente do emissor. Eu não colocava esse slide, aí o que as pessoas faziam? Copiavam as palavras. Aí eu falava, pera por quê? Aí eu ia ver, a pessoa estava tentando copiar todas as palavras, tá bom? Então você vai colocar só o pauzinho, e aí o maior número, aí a gente vai conversar sobre, tá bom? Então 10 slides rapidinho. Gente, vou dar, vai ser 5 segundos, bater o olho. Se o primeiro alguém perder, me fala, eu volto, dou uma chance, mas daí pra frente não tem mais chance, tá bom? Vai lá, Valendo, esse é o primeiro. Segundo. Perdeu o primeiro, ó, primeira chance. Olha lá, foi o primeiro, vai calibrando. Na dúvida, responde o primeiro, é intuitivo. Porque às vezes vai ficar entre dois e decide rápido. Ok? Pode passar a segunda. Você vai ser minha barra. Terceira. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo.
Fechou? Então vamos lá. A letra, o que significa cada letra, tá? Aí já explico rapidamente os perfis. Letra A é o perfil planejador. Você pode pôr planejador na frente. Letra B é o analista. Letra C, comunicador. E letra D, executor. Então, vou falar rapidamente algumas características dos perfis, tá? Então, vamos lá. Vou começar pelo executor. Quem deu mais D? Entenderam? Então, comunicação com ele. Vai tomar café, é objetivo. É direto no ponto, né? Executor. Gente, executor é uma pessoa mais racional. Toma uma decisão baseada em fatos. Não adianta chegar para o executor e falar: estou sentindo que o clima da empresa está ruim. Não, você fez pesquisa? Me mostra dado. Né? Não gosta de mimimi, né? Como ela falou. Vem com fatos e objetivos comprovados do que você está falando. É uma pessoa mais racional. A motivação, o radar de motivação, o combustível do executor é desafio. Então, toda vez, eu, por exemplo, fui vender para o executor, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei assim: e aí, qual o próximo desafio que você acha que você não consegue fazer sozinho? Aí, acabou, ele me deu o desafio, foi justo uma coisa muito grande aqui que eu não consigo fazer sozinho. Tá bem, vendi um projeto. Eu fui no ponto de perguntar para ele. O executor, ele está olhando, ele se acha, geralmente são os melhores vendedores, todos os perfis podem ser, tá? Mas geralmente os melhores vendedores têm uma característica de execução, de executor muito alta, porque são pessoas que naturalmente gostam do não. Eu acho que um vendedor tem que gostar do não. O que é gostar do não? A pessoa fala não, você fala: ah, mas eu vou te convencer assim. Entendeu? É o gostar do não. Então o executor é extremamente voltado a desafio, tá? Objetivo, né? Então assim, uma apresentação, geralmente a gente faz primeiro com o executor, para depois ver se a pessoa é outra coisa, né? Porque se o executor tiver muita fala, ele já se desconecta, tá? São pessoas voltadas a desafio. Qual que é o ponto do executor, dos executores? Se o seu C deu muito baixo, que é o seu lado emocional, o seu lado de relacionamento, você tem que tomar cuidado com essa questão da relação, porque você pode estar sendo muito objetivo, você está desconsiderando a emoção do outro em prol do resultado. Isso é ruim para um processo. Geralmente o executor ele peca nisso e peca principalmente o contraponto é a capacidade de planejamento. O executor vive o hoje, ele não olha para o futuro, né? Tem um amigo meu que falava: eu só me preocupo com o problema quando ele existe. Cara, é complexo isso, né? Porque você tem que estar também fazendo um desdobramento da sua ação hoje que pode surgir um problema. Eu nem quero saber. Eu vivo o momento. Se o problema aparecer, eu resolvo. A filosofia de vida dele é essa. Então, o contraponto do executor é o lado planejador, mas ele tem essa questão da racionalidade muito forte, tá bom? Gente, tem muita coisa para falar aqui, mas para hoje, para cada um vai ser isso. O planejador, que é o contraponto, que é a letra A, o planejador é o contrário do executor. O planejador ele não vive hoje, ele vive o futuro. Então, geralmente são pessoas muito criativas. São pessoas que estão a todo momento querendo ter uma visão sistêmica. Então, se o planejador está olhando aqui, ele está olhando todo esse sistema. Ele está planejando por onde eu saio, o que é aquilo, ele já mapeou todo o sistema. Tá? O planejador é uma pessoa mais emocional. Só que como é a emoção dele? Então, por exemplo, o executor é aquela pessoa, fazendo um rápido recorte aqui, tá? Nós somos a relação do eu com o ambiente, tá? Então, por exemplo, eu, ambiente. Então, é como se a minha personalidade, ela se constituiu, então, dos 0 aos 7 anos de idade, olhar para mim, baseado na referência do que eu tinha dos meus pais. Então, a criança fica olhando para os pais, ela vai repelar aquele comportamento ou espelhar aquele comportamento. Aí ela fala: descobri, então eu sou assim. Dos 7 aos 14, ela vai para o ambiente e vai validar se aquele comportamento dela vai ser aceito no ambiente. É assim que constitui a personalidade. Então, até os 14 anos de idade. Então, nós somos uma relação do eu com o meio. Como que o executor se comporta? O
O executor olha para ele e fala, eu sou o cara. Todo executor se acha bom, gente. Cara, se acha não, tem certeza que é bom. Tá? Não adianta, se o executor um dia olhar para o espelho e falar assim, eu tô mal, cara, faz terapia, resolve logo lá. Você tem que se olhar e falar, eu sou o cara, eu sou muito bom. Mas é ele com ele nem se compara, é ele no momento comparando com ele mesmo. A natureza dele é o eu forte. Como que ele olha para o ambiente? O ambiente é cruel. O executor era assim, por isso que ele está sempre desconfiado, sempre armado. A natureza do executor é essa. Como que o planejador se comporta? Ao contrário. Ele se vê, e aí a palavra, tomar cuidado com essa palavra que eu vou falar agora, mas eu já explico. Ele se vê frágil. Frágil não é ruim. Ele acha que ele sempre precisa planejar de informação para ele poder tomar uma atitude. Ou seja, isso é bom, de acordo com o ambiente. Então não é uma fragilidade de, eu sou fraco. Não. Já que eu me acho frágil, deixa eu me dotar de um planejamento para eu tomar decisão. Porém, como ele olha o ambiente? De uma maneira positiva, por isso que ele é criativo. Então o planejador, ele olha e fala, nossa, olha quanta oportunidade nós temos. Já que eu não tenho a capacidade de atacar essa oportunidade, eu vou me planejar para usar as oportunidades. Por isso que ele é muito criativo, gestão de projetos, é muito bom. O executor, eu sou bom. O ambiente cruel, ele sai destruindo o ambiente. Natureza do executor. Ok? Não sei se ficou clara a explicação, mas eu acho que é importante que essa relação eu-meio a todo momento nós estamos fazendo. Então o planejador é o criativo. O executor, sempre trazendo um ponto, trazendo informação. O executor, ele gosta de pressão. Então o que é pressão? Pressão é a distância daquilo que eu entrego, daquilo que eu tenho capacidade de entrega e daquilo que estão me exigindo. Isso é pressão. Eu tenho essa capacidade, estão me exigindo isso. O executor precisa sempre estar no ambiente, estão exigindo mais do que ele tem capacidade. Se ele não tiver esse ambiente, ele não se sente bem. O planejador é o contrário. Ele tem que estar no ambiente que estão exigindo exatamente a capacidade dele. Ele não gosta de pressão. Ele tem que se sentir confortável que ele está com todas as informações. Se você pôr muita pressão, ele não vai gostar. Se você não pôr pressão no executor, ele não vai gostar. Você entendeu que as características são diferentes? Não adianta eu chegar num planejador e pilhar ele. E não adianta eu deixar o executor muito confortável. Isso impacta diretamente na minha relação de confiança com cada perfil. Analista. Quem que deu o planejador? Alguém deu o planejador aqui? Planejador. Ótimo. Planejador lá também. Deu o planejador? Então a gente vai depois descobrindo as características e conversando de acordo com os perfis. Analista. Alguém deu analista? Ninguém? Analista. Então analista. Analista é a pessoa também racional, mas que se pauta pela segurança, não é desafio. O analista é início, meio e fim. É interessante você pôr os 4 perfis conversando se ele estivesse assistindo um filme. O executor, ele já vai falar o ponto alto. Ó, o filme é isso, pá. O planejador, ele vai contar a história de quem fez o filme, da onde veio, se tem livro do filme. Ele vai contar todo o mapa do filme, por que foi criado o filme, baseado em que foi criado o filme. O analista, ele vai contar o filme. Começa o filme assim, depois vai para lá, depois vai para cá, depois vai contar uma ordem de tempo. O analista é organização, ele tem que se sentir num ambiente organizado. Você não vai chegar no carro do analista e vai ver, dificilmente, tá gente? Um carro sujo, um carro desorganizado, é tudo organizadinho. A mesa do analista é tudo, ele precisa ter o senso de organização. O senso estético para ele é muito importante. Tanto o executor quanto o analista são muito visuais, canal de comunicação visual. Vai fazer uma reunião com o executor e com o analista, leva coisa visual. Vai fazer reunião com o planejador e com o comunicador, eles são mais auditivos e sinestésicos. O planejador precisa gerar sentimento daquilo que ele está vendo e o comunicador precisa sentir algo em relação àquilo que está sendo falado. Tá? Então, o analista é racional e a válvula de
motivação, combustível do executor, desafio. Combustível do planejador, visão de futuro, você tem que dar visão de futuro para ele. Combustível do analista, segurança, ele precisa se sentir seguro, tá bom? Por último, para a gente finalizar, comunicador também emocional, comunicador extremamente emocional, voltado a relações, a pessoas. E aí interessante, o combustível do comunicador, sabe qual é? O medo. O comunicador, quando sente medo, age internamente. Então, se eu estou às vezes com algum funcionário meu comunicador, eu fazia uma projeção para ele do que poderia acontecer se ele não agisse. Ia ser assim mesmo a conversa. Eu falava, vou te dar elementos para você agir. Você tem filho, não tem? Tenho filho. Já fizeram isso comigo, tá, gente? Você tem filho, não tem? Não sei o que eu faço, porque o comunicador, às vezes a gente conta muita história para nós mesmos, a todo momento está contando histórias emocionais. Você tem filho? Não tem? Tem. Então imagina no futuro, seu filho olhando para você e vendo que você foi um fracasso na vida. Cara, isso para comunicador funciona demais. Porque instala um medo projetivo, que é aquilo que fica na nossa cabeça, e aí todo dia mesmo, uma vez uma pessoa falou isso para mim, que eu estava num momento ruim, foi seu filho olhando para você, vendo você fracassado, como você vai se sentir? Eu nem quero olhar para isso. Não, eu vou fazer alguma coisa. Então, toda vez que eu vou fazer um negócio que está difícil, eu penso: como é meu filho olhando para mim nessa situação? Vou continuar. O medo é um fator. Pode passar aí para a gente finalizar. Então, o quadro, a pesquisa é essa. Medo: 44% das pessoas, os brasileiros, têm um perfil comunicador. Então, eu falo que é o ponto de contato com cada perfil. Comunicador, a fonte é medo. Planejador, 24% das pessoas é futuro. É todo momento você está levando ele para o futuro. Nossa, questão de futuro. Olha onde a gente quer chegar. Ele vai indo, entendeu? Planejador. Ele vai sendo levado para o futuro. Você pode pegar planejador, você conhecer alguém, aquela pessoa que muda muito a casa. Tinha uma amiga minha que ela mudava, sabe aquela pessoa que muda o sofá? Tem mais posição. Sofá. Você chegava na casa dela, cada dia estava numa posição. Porque é uma pessoa que quer mudança, muitas vezes por mudança. Ela precisa se sentir em mudança. 16% das pessoas têm o comportamento executor de desafio e 16% o comportamento analista, que volta para a segurança. Para finalizar, gente, qual é o melhor perfil? O seu é o melhor perfil. Porque eu via pessoas falando, eu quero ser mais executor, eu quero ser mais isso. Não. Olha para a sua característica e você precisa, a maturidade e o crescimento nosso vem da gente adaptar o nosso comportamento diante da situação. Então, eu sou um comunicador, eu preciso de resultado, eu tenho que chamar o meu eu executor, porque eu tenho os 4 perfis, para agir mais naquele momento. Eu preciso de mais relacionamento, estou percebendo que as pessoas são muito distantes. Deixa eu vestir um pouco a camisa do comunicador. Eu preciso de mais organização, mais processos, mais ordem para a minha vida. Deixa eu vestir a camisa do analista. Eu preciso de visão de futuro, estou sem criatividade, deixa eu vestir a camisa do planejador. Né? Então essa é a ideia dos perfis, onde sua essência não muda, mas você consegue adquirir maturidade trazendo outros perfis como um secundário para te ajudar nos desafios. Então imagino eu que fazendo isso no ambiente corporativo, a comunicação dos perfis, você vai trazer as pessoas para mais perto de você mais rápido. Com isso vai gerar mais confiança. Tá bom? É isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Então nós vamos chamar agora, nós vamos fazer um painel de mais 30 minutos. Vamos chamar o Bessani, o Marcelo e o pastor Anderson para estarem com a gente ali, e onde a gente vai fazer algumas perguntas e a gente pegar esse conteúdo, levando para o nosso ambiente de negócio, como que a gente pode gerar mais confiança dentro do ambiente de negócio com esse conhecimento que nós falamos aqui. Então a gente vai discutir rapidamente e depois a gente finaliza passando para vocês qual é a ideia da dinâmica para a geração de negócios que a gente vai fazer nos próximos encontros. Tá bom, pessoal? Obrigado.